tarde a todos, todas. Quero inicialmente agradecer a organização do evento, pela iniciativa, a oportunidade de nós podermos apresentar as ideias, os projetos e nos apresentarmos mais esta oportunidade. Então, inicialmente, parabéns pela organização. Meu nome é Raquel, eu sou advogada. Essa é a minha primeira candidatura, candidata a deputada estadual, mas a minha história de militância começa há 15 anos atrás, no movimento estudantil. Eu tinha 15 anos e sempre estudei em escola estadual. Todos nós sabemos as precariedades e as deficiências de toda escola estadual. Há 15 anos atrás era uma situação e não mudou muito para agora. A situação só vem piorando na realidade. E aí, convivendo na escola, convivendo com as precariedades, com as deficiências do sistema educacional público, eu comecei a tomar contato com essas deficiências. Ora era falta de estrutura, falta de cadeira, de mesa, de iluminação, de ventilação. Ora eram os professores mal remunerados ou com salários atrasados, e nós ficávamos sem aula, os professores faziam greve. Nós nos somávamos à greve dos professores para reivindicar aquelas condições para os professores. Consequentemente, a melhoria da condição de vida do professor, do salário dele, da condição dele, repercutia na nossa educação. E ora, eram os alunos fazendo suas próprias reivindicações para fazer denúncias de falta de condições, de aparelhamento, de estrutura da escola. E aí os professores somavam com a gente. E aí, nessas reivindicações, nessas manifestações, que eu fui tomando contato, mais consciência política da situação, contato com a necessidade de mudanças e com o poder que cada um de nós carrega para influenciar, para contribuir nessas mudanças. No movimento estudantil, eu comecei a me engajar em outros movimentos sociais. Terminei o ensino médio com 17 anos e fui na evangelização na creche na periferia de Ribeirão. Lá fiquei por algum tempo. Comecei a me engajar em outros movimentos sociais na defesa de direitos humanos. E aí, já buscando definir uma formação profissional, com 17, 18 anos, eu escolhi fazer direito. E escolhi fazer direito porque enxerguei no direito um forte instrumento para transformações sociais. Através da lei, o operador do direito, ele pode fazer as transformações que nós precisamos para melhorar a nossa realidade, para trazer as mudanças que precisam para nós vivermos melhores. E aí, fui fazer direito em 2003. Durante a faculdade, e aí alimentando ainda mais os ideais que eu vinha construindo de mudança, de contribuir para as mudanças que nós precisamos na sociedade, eu busquei conciliar os ideais com a fonte de renda, com o trabalho. Já não bastava mais qualquer trabalho. Eu senti a necessidade de conciliar o trabalho com o ideal. E aí, nessa conciliação, nesse casamento, mediante concurso público, eu fui trabalhar no Ministério Público Federal, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na Procuradoria do INSS. Todas essas instituições que têm por lei a função de defender o interesse público, de defender o interesse público. Em 2007, eu terminei a faculdade. Em 2008, eu comecei a advogar. E já no primeiro ano de advocacia, eu fui nomeada pela OAB para integrar a sua mais importante comissão, a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Fui nomeada na primeira gestão pelo Dr. Jorge Mário Souza, na época presidente da OAB, e depois nomeada mais uma vez por um novo presidente de uma nova gestão, o Dr. Ricardo Giuntini. No total, eu fiquei 5 anos nessa comissão. Essa comissão é a mais importante terreno muito fértil para conhecer a sociedade, para conhecer as demandas da sociedade, entender essas demandas e contribuir com elas. Como advogada também. Nós recebemos denúncias lá de diversas formas relacionadas a direitos humanos. Para preso, presídio, fundação casa, falta de vaga em creche, falta de vaga em escola, falta de transporte público em regiões periféricas da cidade, falta de moradia, enfim, diversas denúncias relacionadas a direitos humanos, da forma mais simples, mais elementar, a maneira mais complexa de ofensa aos direitos humanos. Depois disso, em 2010, eu fui aprovada para cargo no Ministério Público do Estado de São Paulo, o qual, mais uma vez, por razões ideológicas, eu não tomei posse. Explico por quê. A função do Ministério Público, ela é bela, ela é nobre. Admiro a função do Ministério Público. E as nossas leis precisam de correções, lógico, nós não temos perfeição nas leis. Em sua maioria, elas são muito bem elaboradas. A nossa Constituição, mesmo a nossa maior lei, é considerada uma das melhores constituições do mundo,
chamada, inclusive, de Constituição Cidadã. Porém, não exclui a necessidade de constantes mudanças. O que eu identifiquei nos trabalhos que eu já havia trabalhado, no Ministério Público Federal, na Defensoria Pública, Procuradoria do INSS, é que havia um certo abismo entre a teoria, a lei e a prática. Então, por exemplo, diante da prática de um crime, e lógico que todas as pessoas que cometem um crime, elas devem ser responsabilizadas diante dele, mas de que adiantava, de que vem adiantando levar essas pessoas que cometem crime, puni-las, levá-las para os presídios que nós temos hoje, o que nós verificamos é que, ao ir para o presídio, essas pessoas, quando cumprem a pena, saem de lá pior do que quando entraram. Essa é a realidade que nós temos. Então, o que eu identifiquei é que conviver com essa realidade não estaria contribuindo. Eu ali pedindo a condenação dessa pessoa, sabendo que se condenada ela fosse, ela iria para os presídios que nós temos hoje e sairia de lá pior do que quando ela entrou. Essa é a realidade que nós temos, infelizmente. E os índices de reincidência só comprovam isso. E, portanto, por razões ideológicas, eu não tomei posse, continuei advogando de forma autônoma, como permaneço até hoje. O tempo percorrido nessa militância, e no qual eu fui me engajando cada vez mais em movimentos sociais, só fez aumentar ainda mais a minha vontade de justiça social, minha vontade de querer fazer mais. A vontade de querer fazer mais, no entanto, ela pedia mais poderes e mais instrumentos para poder fazer mais, e de forma mais rápida, mais eficaz, com mais qualidade. Poderes e instrumentos esses que são atribuídos pela lei aos representantes do povo. E foi aí que eu comecei a vivenciar a necessidade de ter, então, mais poderes e mais instrumentos. Como militante social, como advogado, exercendo a advocacia particular, advocacia popular, assessorando movimentos sociais, comunidades, enfim, eu vivenciei o poder do povo, eu vivenciei o poder proveniente do exercício da nossa cidadania. Cada um de nós temos... A cidadania ela é uma moeda de duas faces. Ela é um direito e, ao mesmo tempo, é um dever. Nós podemos exercê-la, mas nós também temos que exercê-la. A política, em qualquer parte do mundo, ela é melhor quando nós participamos dela e fiscalizamos. Com fiscalização e participação de cada um de nós, como cidadãos, como cidadãs, nós contribuímos para ter uma política melhor. Eu vivenciei isso, então. E aí eu cito alguns dos movimentos no qual eu liderei, eu organizei vários panelaços, protestos, manifestações na cidade, quando os nossos vereadores aumentaram os seus subsídios em cerca de 40% de aumento. Nós organizamos protestos, ficamos vindo aqui na Câmara todas as sessões, terça e quinta-feira, por mais de 2 meses seguidos, reivindicando que fosse revogado esse aumento, porque consideramos abusivo, injusto e inconstitucional diante da realidade do salário mínimo brasileiro. E reivindicamos, protestamos, conseguimos diminuir, não do jeito que a gente queria, foi uma queda de braço, a população com os vereadores, mas conseguimos diminuir mais de 50% do aumento, com uma porcentagem menor de 19%. Quando os vereadores aumentaram o número de vereadores da nossa Câmara de 20 para 27, nós realizamos mais protestos, mais panelaços, passeatas na rua, denúncias, enfim. Conseguimos também, com outros movimentos sociais da cidade, unindo forças, somando forças, diminuir esse número de 27 para 22. Não era o que a gente queria, era para 20. Mas foi outra queda de braço, mas conseguimos, tivemos conquistas nisso também. Quando a prefeita, com os nossos vereadores, criaram o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, em 2013, houve esse processo todo, nós protestamos porque encontramos diversas irregularidades e inconstitucionalidades nesse plano, que feria tanto a natureza como a questão social, todas várias questões sociais que prevê esse plano, principalmente a questão da coleta dos resíduos sólidos, o lucro que se pode obter sobre os resíduos sólidos, como proporcionar emprego e renda dos coletores de resíduos sólidos. E alegamos essas inconstitucionalidades, tentamos conversar com a prefeita, não conseguimos o diálogo, porque não foi estabelecido esse diálogo, continuamos protestando, levamos a questão ao Ministério Público Estadual e, por fim, conseguimos fazer com que o plano fosse interrompido. Isso em 2012, o plano fosse interrompido e o Ministério Público passasse a intermediar, agora sim, com a participação da sociedade, a construção de um novo plano, mediante audiências públicas, onde a sociedade pôde participar, opinar e contribuir de maneira democrática. Com isso, criamos um novo plano, esse democrático, esse com a participação da sociedade. Esse novo plano existe, foi aprovado pela prefeita, pelos nossos vereadores, e por razões outras que nós não entendemos também, ela não executou esse plano,
Mais uma vez levamos a questão do Ministério Público. Ele interrompeu a continuidade do plano, impediu que houvesse licitação para executar esse plano inconstitucional e o plano separado, até que o prefeito então regularize a situação. Enfim, todas essas situações mostram que nós temos conquistas quando o povo se organiza, quando as pessoas se organizam, a comunidade, o bairro, enfim, as pessoas. Quando nós nos organizamos e reivindicamos, nós temos conquistas. Não é fácil, mas não precisa ser fácil, precisa ser possível. Possível é. Porém, ao mesmo tempo que eu vivenciei o poder do povo, o poder da cidadania, eu vivenciei os seus limites. Como manifestante, como advogada popular, assessorando movimentos, comunidades, eu tentei, junto com essas pessoas, abrir portas. Quais portas? As portas das instituições que devem nos representar, o legislativo, o executivo e algumas vezes também no judiciário, quando a questão, por fim, chega ao judiciário. O que eu encontrei com essas pessoas foram portas fechadas. Nós tentamos abrir, encontramos portas fechadas. Por várias vezes. Conseguimos abrir muitas vezes, mas muitas vezes não. E aí, quando a gente chega nesse conflito, a gente tem um conflito de interesse. De um lado, o povo, a sociedade, tentando levar suas reivindicações a ser atendida. E do outro lado, os representantes que estão no executivo, no legislativo, não abrindo a porta diante dessas reivindicações. E aí a gente tem um conflito de interesse que muitas vezes ele fica intransponível diante do tempo. Ou então, quando nós conseguimos superá-lo, já causou muito sofrimento, já causou muito prejuízo para a sociedade, para as pessoas que estão envolvidas na questão. O que eu vi então e aprendi, e senti, e vieram dizer, mas eu mesmo vivenciei isso, é que é imprescindível, é necessário, é muito importante que cada um de nós, a gente venha exercer nossa cidadania e contribuir para o processo político, democrático, mas é muito importante também, imprescindível, eu já vou finalizando, é muito importante, imprescindível também, que nós tenhamos, do outro lado das portas, que devem nos representar, nas instituições, os representantes que nós vamos eleger, pessoas que têm identidade com as causas sociais, pessoas que têm identidade com a defesa dos direitos humanos, pessoas que têm identidade, afinidade com a defesa da natureza. E aí sim, nós vamos ter de fato representantes que representam as nossas causas nessas instituições, como vereadores, como deputados, governadores, enfim, os representantes que a gente venha a eleger. É por essas razões, então, que a minha candidatura foi colocada, que eu vivenciei essa necessidade. Coloco a minha candidatura porque acredito que estou preparada para representar a população diante do que eu vivenciei, porque acredito que o nosso estado de São Paulo pode muito mais do que ele vem fazendo. Nosso estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, a 18ª economia do mundo, e, no entanto, tem tantas deficiências, promove tanto desequilíbrio, tanta desigualdade no nosso estado. Faz com que a maioria não tenha as mesmas oportunidades que uma minoria tem. Eu acredito que ele pode muito mais. A minha candidatura se coloca para realizar isso, concretizar isso na prática, na Assembleia Legislativa, junto com os meus demais companheiros que eu venho a ter como deputadas e deputados. Obrigada pela atenção de todos. Por favor, seu partido e número. O partido é o PT, o número é 13809. Eu cheguei atrasado, qual é o seu nome? Michel, Boa tarde, deputado, candidato Raquel Monteiro. Como? Raquel Monteiro. A Raquel. Sua colega candidata. Boa tarde ao candidato também, Maurício, que chegou depois.